Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro de Ezequiel. E Ezequiel é um livro que eu gosto bastante. Acho que o principal motivo por que eu gosto, acho que é porque é um livro que a gente consegue ver muito de Deus. Tipo, Deus deixa as emoções dele, deixa o que ele está sentindo muito claro. E não sei, acho que é um livro em que ele está muito próximo do profeta e ele consegue transmitir muito bem toda a indignação dele com o povo. E vou começar aqui a apresentação. E sei lá, o subtítulo que eu acabei escolhendo para essa aula é isso mesmo, Deus indignado. E essa indignação, ela tem uma razão de ser. Nessa última semana, quando eu estava preparando o estudo da célula para Lamentações, eu encontrei uma frase que achei bem legal e que serviu muito bem para Lamentações, mas serve muito bem para Ezequiel também. É uma frase que aparece naquele seriado Doctor Who, e é uma frase, na verdade, sobre sofrimento, sobre luto, né? Ele fala que o luto é quando o amor não tem mais para onde ir, no sentido de que, né, tipo, tem a pessoa que ama, e quando ela perde a pessoa amada, o, o objeto amado, ela sente um sentimento muito intenso, que é o luto. E esse sentimento é muito intenso, porque o amor é muito intenso. Então, no caso de Ezequiel, é o que a gente vê o tempo todo. Deus sente uma indignação, uma fúria muito intensa, porque o amor que ele tem por esse povo é muito intenso. E por isso também que no final do livro tem tantas promessas de restauração. Então, um pouco do contexto, né? A pastora falou um pouquinho, falou bem. A época do livro de Ezequiel são os últimos anos do reino de Judá, antes do exílio e os primeiros anos do exílio lá. Lembrando que no, no final, né, dos últimos anos do reino de Judá, a Babilônia, ela é o reino mais poderoso lá da região. Aí tem uma primeira invasão, uma primeira leva de exilados que vão para a Babilônia. E alguns anos depois tem a segunda, o cerco e a segunda invasão, que é quando o templo é destruído e quando a grande maioria dos judeus vão acabar indo para o exílio. Ezequiel, ele era de uma família de sacerdotes e ele foi deportado nessa primeira leva, provavelmente junto com Daniel, junto com algumas pessoas das famílias mais nobres e tal. E é muito significativo que o primeiro capítulo de Ezequiel começa quando ele estava com 30 anos, e ele fazendo parte, né, dessa família sacerdotal, 30 anos seria a idade que ele começaria a exercer o ministério dele. Mas, ao invés disso, ele foi deportado, então ele não tem... tá longe do templo, tá longe do serviço, mas isso não significa que ele, né, ele não vai fazer nada. Deus chama ele pessoalmente para ministrar e para transmitir as palavras dele. E tem alguns temas principais no livro. Um deles é a glória do Senhor, aparece logo no primeiro capítulo. A infidelidade de Israel aparece também logo no primeiro capítulo. Deus fala muito sobre o juízo dele sobre Israel e sobre todos os outros povos. E Deus fala muito sobre a restauração do povo de Deus, principalmente no final do livro.
E a estrutura é justamente essa. No começo, Deus fala da indignação dele contra Israel, depois fala da indignação de Deus contra os povos vizinhos, e é muito interessante porque é uma indignação que o motivo dessa indignação, muito mais do que as maldades desses outros povos, é pela forma como esses outros povos maltratavam Israel. E do capítulo 33 até o 48, né, na porção final, fala de esperança para o futuro. É um livro que, quando está falando para o futuro, usa muitas imagens que vão aparecer em outros livros, né, na literatura mais apocalíptica, escatológica e, inclusive, no Apocalipse de João. Então, eu estruturei essa aula indo um pouco pelos trechos dos capítulos e, não sei, eu vou comentando algumas coisas aos poucos. Então, os primeiros 3 capítulos fala do chamado de Ezequiel. O primeiro capítulo começa com Ezequiel sentado nas margens do rio Quedar, que é um dos rios da Babilônia, que ficava perto de onde os exilados ficavam. E já começa com uma imagem bem chocante. Ezequiel é um livro que tem várias imagens, seja das visões, seja das encenações que ele faz, seja das metáforas e das alegorias que Deus traz para falar com o povo. E Ezequiel vê a glória de Deus, que é carregada por uns bichos meio assustadores. Então, aqueles bichos que têm aqueles seres, né, que têm 6 asas e voam e cobrem o rosto, cobrem os pés e estão em cima de uma roda de fogo, e o rosto tem 4 lados e são de vários animais, e a glória do Senhor tá lá. O que, se for pensar nos judeus, é muito estranho, né? Lembrando que os judeus, nessa época, perto do exílio, eles tinham, meio que desenvolveram uma superstição meio estranha em relação à terra e ao templo, né? Talvez como uma forma de negar a responsabilidade deles, talvez como uma forma de não precisar lidar com esse senso, né, de que a desgraça estava vindo, que eles iam ser destruídos. Uma forma de pensar muito comum era assim: a gente nunca vai ser destruído porque o templo está aqui, porque a glória do Senhor habita no templo, porque essa é a terra que Deus deu para os judeus e tal. Mas logo na primeira visão de Ezequiel, ele vê a glória do Senhor que não está no templo em Jerusalém, mas ele se foi e está no meio da Babilônia. E o que a glória de Deus está fazendo lá, né? Por que a glória de Deus se afastou dos judeus? Essas são perguntas que Ezequiel vai responder durante todo o livro. E quando Deus chama Ezequiel, ele já dá um alerta para o profeta. Ele já dá um alerta de que o povo é um povo com coração duro, é um povo que talvez não queira muito ouvir que Ezequiel vai pregar. E Deus fala assim: Ezequiel, vai lá e prega, mas o povo não vai ouvir, mas você vai lá e prega. E no Aí, logo, né, nesse começo da pregação, as primeiras instruções que Deus dá para Ezequiel é para ele fazer algumas encenações. Então, né, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, pega uma panela. Essa panela vai simbolizar Jerusalém. E você vai demonstrar o cerco de Jerusalém. Então, você vai ficar deitado sobre um lado do seu corpo por 390 dias, e sobre o outro lado do seu corpo por 40 dias, e isso vai simbolizar você levando as iniquidades de Israel e as iniquidades de Judá. E você vai lá, vai ser um exemplo para o povo. E outra coisa que Deus fala para ele: Ezequiel, pega uma espada e rapa seu cabelo. E você pega uma parte desse cabelo e você vai queimar esse cabelo dentro da cidade. E outra parte desse cabelo você vai
pegar a espada e vai estraçalhar esse cabelo fora da cidade. Uma parte você vai espalhar aos ventos. E, né, e um pouquinho que sobrar, você vai deixar escondido na aba da sua roupa. E isso traz outro tema que é muito frequente em Ezequiel. Né? Esse cabelo arrancado da cabeça dele com uma espada de forma violenta é o povo de Deus. Um terço do povo vai ser queimado dentro da cidade, né? Vai sofrer os efeitos do cerco babilônico. Um terço vai ser destruído, vai ser estraçalhado fora da cidade, vai morrer em combate, vai ser destruído de forma violenta. Um terço vai ser espalhado ao vento por todo canto. E só um pouquinho, só um tantinho é que vai estar lá na aba das vestes. Esse é o remanescente que Deus sempre vai falar em Ezequiel. A maldade do povo é muito grande. Deus vai restaurar o povo, mas Deus vai restaurar o remanescente. E ele faz uma profecia também contra os montes de Israel. Os montes, né, lembrando que nos livros de reis, tal, sempre tem aquela introdução que fala que tal rei foi bom, foi mal, e mesmo que o rei era bom, geralmente, né, o autor escreve lá, mas não removeu os altos, né, os altares que ficavam nos montes de Israel, os altares idólatras. Então, Ezequiel faz uma profecia contra os montes de Israel. E ele avisa que vai vir a desgraça, e a desgraça vai vir logo, né? Não vai ser no futuro. O templo estando lá não vai evitar que a desgraça venha, mas ela vai vir, porque o povo cometeu muitas maldades, porque o povo vem sendo infiel. E né, nessa profecia contra a desgraça, foi um trecho que eu trouxe, que dá para ver bem o quanto Deus está bravo, quanto Deus está indignado com o povo. Né? Então, ele fala aqui a partir do meio do versículo 2: chegou o fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu soltarei a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Né? Dá para ver que Deus tá bravo, Deus está indignado com o povo, né? Deus fez tanto por esse povo e esse povo se desviou, e esse povo não olhou para Deus. Então Deus está falando que o juízo vai chegar, que essas práticas repugnantes, que esses altos nos montes, eles vão eles vão ser castigados, eles vão ser retribuídos. Deus não vai ter piedade pelo fato de ser o povo dele, mas Deus vai castigar. E ele fala aqui, né, no versículo 6, chegou o fim, a condenação chegou sobre você. E esse é esse é o tom de voz que Deus usa em Ezequiel. Povo, eu vou te destruir, eu tô indignado, eu tô com muita raiva. O que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo? Sempre, todos os dias, eu não aguento mais todos esses anos. E Deus abafa com Ezequiel. E E é muito belo ver, né, quanto o povo judeu é importante para Deus, quanto a nação de Israel, a nação de Judá são importantes para Deus. E o quanto ele está machucado por conta da infidelidade. E continuando, capítulo 8 a 10 tem uma visão que Ezequiel tem sobre o templo, sobre a idolatria que acontece dentro do templo. Deus promete castigar todas as pessoas do povo né, que não estavam se incomodando, que não choravam por causa das práticas idólatras. E Ezequiel também vê a glória de Deus se afastando. E aí a gente tem a resposta do que aconteceu no capítulo 1, quando Ezequiel vê os seres viventes no meio da Babilônia. São esses seres viventes que levam a glória de Deus do templo até onde Ezequiel se encontra.
E esse capítulo 8, na verdade, ele é bem chocante, essa visão que Ezequiel tem sobre o templo, né? E Deus fala assim, né? Filho do homem, olhe para o norte. Olhei e do lado norte, à porta do altar, vi o ídolo que desperta o zelo de Deus. Né? Então, assim, isso... Ezequiel está olhando para o templo. E logo do lado do altar, da frente do altar, tem um ídolo lá. E, assim, compreensivelmente, Deus tá zeloso, né? Deus tá com ciúmes do povo. E Deus continua falando: Filho do homem, vê você o que estão fazendo? As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. Então ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá eu vi, desenhada por todas as paredes, todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Cada um tinha um incensário na mão e se elevava uma nuvem aromática de incenso. Ele me disse: Filho do homem, você viu que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida? Eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Então é muito chocante, porque isso é no meio do templo, né? Ezequiel tem que escavar o muro, aí ele vê todos esses ídolos, todas essas pinturas dos animais impuros, e ele vê os líderes de Israel lá prestando culto para esses ídolos, para essas monstruosidades, né? E assim, Deus não deixa barato, ele põe o nome da pessoa que está lá, porque Deus tá super, super bravo, super indignado, super triste com tudo isso. E mas para os líderes que estão lá, a sensação deles é outra, né? Tipo, Deus está lá super emocionalmente envolvido, mas eles falam: Ah, não, o Senhor não nos vê, o Senhor, Deus nos abandonou, Ele não está nem aí. E continua, né? Deus fala: Você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz, que é é um dos deuses que tinha dos povos da região. E continuando no 15, ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Então ele me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens. Com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. Né? Então, quanto mais ele entra para dentro do templo, é o lugar que deveria ser mais santo, mais dedicado para o Senhor. Mas Ezequiel vai entrando e vai entrando, e ele encontra essas mulheres chorando por um Deus falso, ele encontra esses homens adorando ao sol. Então, parece que quanto mais ele vai entrando, essas práticas depravadas não terminam. E aqui no 17, então Deus fala, né? Ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Então, né, com tudo isso, Deus fala: chega, não dá mais, não aguento mais. Não aguento. Esse povo, o que eles estão fazendo? Eles encheram esse templo, eles encheram o local da minha adoração, o local onde fica a minha glória, com essas práticas repugnantes. E não é à toa que a glória do Senhor se afasta do templo, né? Que em seguida dessa visão é o que Ezequiel vê.
E ele continua falando, né? Ele já tinha introduzido os líderes que estavam no meio do templo, adorando outros deuses, e ele vai continuar falando contra os líderes, vai continuar falando contra os falsos profetas. Ele faz uma outra encenação em que ele arruma uma mala na frente do povo e sai por um buraco no muro, né? Encenando que vai ter um exílio. Ele fala de novo que essas profecias vão se concretizar em breve, que é outra coisa que o povo falava. Ah, você está falando isso, tal, mas isso está lá para frente, nem vou me preocupar. Ezequiel fala, não, vai acontecer logo, já está acontecendo. E na outra passagem que é relativamente conhecida, que Ezequiel traz nessa situação, é uma que, né, uma coisa que Deus fala para ele, Ezequiel, esse povo, ele tá tão depravado que mesmo se no meio dele tivesse Noé, Daniel e Jó, esses caras só iriam salvar a si mesmos. Esse povo já era, esse povo está condenado. Eu estou decidido a punir ele, a pôr ele em juízo e ele vai para a Babilônia. E, né, do capítulo 15 ao 24, Deus traz a indignação dele com várias ilustrações. Essas ilustrações vão expressar o quanto Deus está irritado, quanto Deus está bravo, quanto Deus está frustrado e chateado com o povo. Então, tem uma ilustração de uma videira que vai ser queimada, tem uma ilustração da videira e das duas águias, né? Representando que Israel foi procurar auxílio para o Egito para tentar vencer a Babilônia. Tem uma ilustração de uma esposa adúltera, a gente vai ler um pouquinho. Tem a ilustração dos príncipes de Israel, como se fossem um leão que vão ser subjugados, das irmãs, as irmãs adúlteras, Israel e Judá. Tem uma ilustração de uma panela que é o povo que está tão cheia de iniquidade que essa iniquidade tá uma sujeira tão grossa dentro dela que não tem como limpar, que mesmo queimando, né, mesmo a impureza não sai. E, e essa é a alegoria da esposa infiel. E eu acho que uma das imagens mais bonitas e mais tocantes do livro de Ezequiel. E, assim, de novo, Deus tá aí derramando o coração dele e desabafando para Ezequiel o quanto ele tá triste, quanto o povo machucou ele, né? Então, Ezequiel escreve: Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga: Assim diz o soberano Senhor a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu, sua mãe uma hitita, né? Quando Deus chama Abraão, tipo, Abraão tá lá no meio do nada, não tinha povo, era só uma família, e uma família, tipo, ainda mais, onde as mulheres eram estéreis, né? Várias mulheres dessa família não podiam ter filhos. Aí no quadro, seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer nenhuma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em um campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezada. Quando Deus chamou, tipo, Israel não era povo, não era nada, era uma família lá que não tinha para onde ir. E no 6 ele fala: Então, passando por perto, vi você esperneando em seu sangue. E quando você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: Viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu, e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Deus olhou para aquilo que nem era um povo, e ele resolveu nutrir, resolveu salvar, e resolveu, né? Deus conduzia o povo de um lugar para o outro, fazia com que ele se multiplicasse, fazia ele prosperar. E aí, alguns versículos mais para frente, Deus fala assim:
mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu seus favores a todos os que passavam por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas joias para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim não deveriam acontecer jamais. Né? Deus fala, e povo, mesmo eu tendo te tratado tão bem, mesmo eu tendo multiplicado os seus filhos, mesmo eu te dando uma terra, você pegou tudo isso que eu te dei, né? Você pegou essas joias e usou elas para ir atrás dos ídolos dos ídolos, né? Você foi atrás com idolatria, você foi atrás e se prostituiu. E tudo isso que eu te dei, tudo do melhor, isso que, né, que expressava meu amor, meu cuidado por você, você pegou isso e você foi atrás de outros deuses, de deuses que nem eram deuses, e você não se lembrou de como você era quando eu te salvei, como você era uma criança abandonada, que não tinha ninguém, que dependia de mim para tudo. Você esqueceu disso, você se orgulhou e você me deixou de lado. E, né, ele continua falando: como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor, quando faz todas essas coisas, agindo como uma prostituta descarada, quando construía seus altares idólatras em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública, você só não foi como prostituta porque desprezou o pagamento. Não, mas se prostituta normal deixaria os amantes virem e eles pagariam, mas Israel foi o contrário. Ela pagava para esses amantes. Ela pagava para esses outros deuses para se prostituir com eles. Né? E Deus fala assim: assim eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Né? E Deus está uma grande mistura de emoções, né, que Deus sente. De novo, uma raiva, uma indignação, uma tristeza, uma frustração com o povo, porque Deus foi lá, resgatou, era para o povo, né, ser uma bênção para as outras nações, era para ser um povo em que todos podiam olhar e falar: nossa, o Senhor Deus está ali, o Senhor Deus abençoa esse povo, o Senhor de Israel é Deus. Mas ele já começa aqui no versículo 60, né? Dá alguns indícios do que Deus vai fazer, da aliança que ele vai se lembrar e ele vai restabelecer, né? Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância e estabelecerei uma aliança eterna com você. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber suas irmãs. Mais para frente, no 62. Por isso estabelecerei minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará, e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano Senhor. Né? Deus, ele promete que em algum momento vai ter restauração. Agora ele está muito bravo, mas essa ira não vai durar para sempre, porque ele vai fazer propiciação, né? Propiciação é o sacrifício que desvia a ira de Deus. E Deus vai poder olhar de novo para esse povo sem esse sentimento dividido de ira e amor, mas ele vai poder olhar de novo com carinho e para esse povo que vai ser restaurado. Aí depois do capítulo 25 ao 32 tem vários capítulos que Deus vai trazer o juízo para as nações, né? Então, para os amonitas, para os edomitas, para o rei de Tiro, para o Egito, para Sidom. E assim, né, eu comentei um pouquinho no começo, mas muito interessante. Tem outros profetas que Deus vai condenar esses povos vizinhos porque eles não praticam justiça social, porque eles são idólatras, porque eles são orgulhosos, arrogantes. Mas nesse trecho em Ezequiel, a particularidade é que a condenação desses povos vai ser sempre por coisas que eles fizeram contra Israel. Então,
Os amonitas, por exemplo, eles vão ser condenados porque por terem se alegrado quando Judá caiu. Os edomitas vão ter sido condenados porque eles roubaram a terra de Israel, né? Então, sempre por coisas que esses povos fizeram contra Israel, o que, de novo, expressa o amor, o carinho que Deus tem pelo povo judeu. E o rei de Tiro e o rei de Faraó, eles são mencionados de forma especial por conta da arrogância dele. Uma curiosidade é que em Ezequiel tem um trecho que fala sobre o rei de Tiro, e é um trecho que, sei lá, de alguma forma, alguns estudiosos identificaram nesse trecho uma analogia para falar de como Satanás caiu. E outra curiosidade é esse trecho que Machado de Assis cita em Dom Casmurro, quando, né, o filho do Bento, o Ezequiel, ele, né, ele é colocado aí como, sei lá, como filho da traição, talvez, e eu acho, interessantemente, Machado de Assis introduz um versículo desse trecho, né, que talvez fale sobre o diabo no epitáfio do Ezequiel, do filho do Bento, né? Perfeito forem seus caminhos. O restante do versículo é até que a iniquidade foi achada sobre ti. Mas, enfim. E o capítulo 33 né, marca uma transição entre o final desses capítulos de juízo, de condenação, e o início dos capítulos que Deus vai falar sobre restauração, sobre remanescente, sobre o descendente de Davi que vai ser colocado no trono. E Deus fala para Ezequiel. E esse final também vai ser marcado com a queda de Jerusalém, né? Então, nesse capítulo chega um mensageiro para Ezequiel, né, que já está na Babilônia, falando que Jerusalém caiu, que o templo foi destruído, que o templo foi saqueado. E Deus fala para Ezequiel que ele vai colocar Ezequiel como sentinela para Israel. E Deus exorta o povo ao arrependimento e não só uma religiosidade, tipo, das práticas de uma devoção que é da boca para fora, de um cumprimento meio sem pensar muito, meio sem uns gestos externos, sem ser a expressão interna de um temor, de uma reverência a Deus. E, de novo, Deus alerta para Ezequiel: você vai falar para esse povo, mas esse povo não vai te ouvir. E Deus fala assim: mas quando eu mandar você falar para esse povo, se você não avisar eles, a maldade deles vai cair sobre a sua cabeça, porque a sua função é avisar. Mas se você avisar e eles não ouvirem, a maldade cai sobre a cabeça deles, porque você fez sua parte, você avisou, né? O sentinela fez a função de avisar que o inimigo está chegando. Mas o povo não deu ouvidos, então eles vão perecer pelos próprios pecados deles. E nesse capítulo 34 a 37, inclusive, né, o capítulo 36 é o que a pastora pregou hoje, Ezequiel vai falar sobre a restauração. E ele vai falar de um jeito bem bonito, trazendo algumas coisas que ele já tinha trazido na parte que ele falava sobre a condenação. Então, ele falou muito sobre os líderes. Agora vai ter uma profecia contra os pastores, né, de rebanho os pastores de ovelha que não estão nem aí para o rebanho, mas olham só para si, que vai emendar numa profecia de que um dia Deus vai dar para Israel, Deus vai dar para as ovelhas dele um pastor, Davi, que é um pastor que
que é segundo o coração dele, que vai ajuntar as ovelhas dispersas e que vai ser um pastor de verdade, né? Vai realmente apacentar essas ovelhas. E lá atrás teve a profecia contra os montes de Israel, que eram onde tinham os altares idólatras, onde eles sacrificavam para Baal, para o sol, para a lua. E Deus vai restaurar os montes de Israel. Os montes vão ser, de novo, locais de fartura, locais de santidade. E o final desse trecho tem uma passagem bastante famosa, né, que é a visão do Vale de Ossos Secos. Eu trouxe aqui um pouco dessa visão. E, bom, eu não vou ler, mas assim, Deus leva Ezequiel para um lugar e ele pergunta para Ezequiel, Ezequiel, o que você está vendo? Ezequiel fala, eu estou vendo um vale cheio de ossos, e esses ossos estão, tipo, estão super secos, e são muitos ossos. E Deus pergunta, né, filho do homem, que é a forma como Ezequiel é tratado, tem alguma forma desses ossos voltarem a viver? E Ezequiel responde para Deus, Deus, tu sabes, né, eles vão viver se você quiser, você é a única pessoa, né, o Senhor é a única pessoa que pode ter alguma palavra sobre eles. E Deus vai falando para Ezequiel para ele profetizar, e Ezequiel vai profetizando, e esses ossos se juntam, e cresce tendão, e eles se cobrem de carne, eles se cobrem de pele, mas então esses ossos meio que eles voltaram a viver, mas tem alguma coisa que não está lá, né? Ezequiel fala, não havia espírito neles. E Deus fala aqui para Ezequiel, né, no versículo 9, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então, é muito bonito, assim, porque Ezequiel vê um vale, uma imensidão cheia de ossos que estão super secos, tipo, né, sem nada, sem vida, sem perspectiva nenhuma. E, esse é o estado que o povo de Israel estava. E esse é o estado que às vezes que a gente se encontra nas nossas vidas, né? Tá, a gente se encontra em situações que a gente não tem perspectiva, que às vezes a gente está longe do Senhor, que a gente está no meio dos nossos pecados e no fundo essa é uma situação que não tem jeito, né? Só a palavra do Senhor pode trazer vida de volta. E é o que Deus faz, é o que Deus mostra através de Ezequiel. Deus mostra, né, esses ossos que vão revivendo através da palavra opa, da palavra que Ezequiel vai profetizando sobre as ordens de Deus. E é o Espírito do Senhor que traz essa restauração, essa renovação. E, e esse é o grande tema né, desse terço final do livro. É o Espírito de Deus, é a renovação, é Deus resgatando aqueles cabelos que ficaram escondidos na aba da veste, né, o remanescente de Israel. Aí os capítulos 38 e 39, tem algumas profecias contra Gog. Gog é uma nação que vai aparecer de novo em Apocalipse. É como se fosse um símbolo, um arquétipo de toda a maldade, de todo o pecado humano meio que junto em uma nação, né? E ele profetiza que vai ter essa invasão de Israel pelo reino de Gog, mas que Deus vai salvar Israel de forma
de forma soberana, e Deus vai trazer o juízo dele sobre Gog, né? Sobre todo esse sistema humano pecaminoso de fazer as coisas, de promover injustiça e de promover idolatria e coisas que o Senhor abomina. E ele também traz essa promessa de que os judeus dispersos vão ser ajuntados. No versículo 40 até o final, Ezequiel traz uma visão do novo templo. E é uma visão que eu acho muito legal, é uma visão muito concreta. Então, Ezequiel é transportado para essa visão e ele vê um ser, e esse ser ele mede as medidas do novo templo. Isso, acho que medida traz essa ideia, né, de que é real, de que vai se cumprir. Não é uma coisa, tipo, sei lá, uma coisa abstrata, uma coisa meio etérea de, não, Deus vai restaurar, as coisas vão ficar boas de novo, tal, né? É muito palpável. Vai ter templo de novo. E Deus dá ordem de novo para como essa terra ela vai ser dividida. Deus dá ordem sobre adoração, sobre sacrifício, sobre as festas. E tudo isso é a promessa de Deus de restaurar, né? De fazer como era antes, como deveria ter sido antes. E o livro termina com duas imagens. Uma imagem são as águas que saem do templo, e outra imagem é do portão da cidade, que na verdade é o último versículo de Ezequiel. E então eu trouxe essa imagem das águas, né? Então tem esse homem que estava medindo o templo, e esse homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, para a porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medida na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mais 500 metros levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando, né? Então, assim, é uma imagem e assim é tão bonito que tem várias músicas, que tem várias, sei lá, que tem várias coisas mais artísticas que que usam essa imagem dessa água que sai do templo, dessa água que transborda e que é uma água que vai se afundando e vai se afundando e traz essa coisa, né, de vida, de abundância, e isso é uma coisa que tem Ezequiel o tempo todo, né? Que são essas ilustrações, essas imagens, essas alegorias que ele traz para passar não só a ideia que você entende racionalmente, mas para falar o coração, né? Então não é só que Deus vai renovar, vai restaurar, vai trazer o templo de novo, todas as coisas vão ser boas. Mas ele fala dessa água que dá vontade de entrar e de mergulhar e de experimentar dessa água. E né, depois desse trecho, o último capítulo, Ezequiel vai falar dos portões, né? E ele fala, e o portão vai ser chamado O Senhor Deus está ali. E essa é a grande, talvez a grande mensagem do final do livro de Ezequiel. Deus, ele não vai permanecer irado para sempre, mas ele vai trazer restauração. E essa restauração vai ser uma restauração concreta da presença do Senhor,
tanto que o portão vai ser chamado O Senhor Deus está aqui, né? A glória do Senhor, que no primeiro capítulo estava longe, estava na Babilônia, ela vai estar de volta no templo, né? Tanto que o nome do portão é O Senhor Deus está aqui. Então, Ezequiel é um livro super legal, leiam. Tem imagens que são difíceis até de imaginar, mas é um livro onde a gente vê o amor de Deus expresso pela indignação que ele tem em relação aos pecados do povo. E o amor de Deus expresso na promessa da reunião, da restauração, da restauração do coração do povo através do Espírito de Deus e da restauração da glória de Deus, da presença de Deus no meio do povo dele. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Bom, acho que a gente pode terminar por aqui, então. Mãe, você faz uma oração para a gente terminar? Querido Pai amado, muito obrigada, Pai, porque o Senhor sempre está nos orientando, o Senhor sempre nos está advertindo, mas, acima de tudo, o Senhor demonstra o seu grande e imenso amor por nós, Pai. Muito obrigada, Pai, por esse livro de Ezequiel, pela aula que o Gi nos deu, e que o Senhor possa continuamente estar nos amando, tendo misericórdia de nós e abençoando o resto dos nossos dias, Pai. Oro em nome do seu Filho muito amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, obrigado. Até mais então, pessoal. Boa semana. Até mais, obrigada. Obrigado, Gê. Valeu.